Olá pessoal, tudo bem? No dia 27 de julho, eu fiz uma live aqui no perfil com o Thomas Sladko. O Thomas é diretor da International School of Protocol and Diplomacy. A gente fez uma live sobre protocolo e educação. Infelizmente, o Instagram não salvou a live. Então, para que o conteúdo não se perca, eu e o Thomas a gente fez um resumo e eu vou dizer para vocês aqui os principais pontos que foram abordados. A gente começou falando que o cerimonial é uma importante e poderosa ferramenta de comunicação. E o protocolo, uma poderosa ferramenta diplomática. Então a gente começou fazendo um pouco dessa diferenciação estratégica do protocolo como ferramenta diplomática e do cerimonial como uma ferramenta de comunicação. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi quais as principais disciplinas que têm sido aplicadas na formação do profissional de protocolo e cerimonial, já que ele é diretor de um instituto, uma escola internacional. E aí ele contou um pouco sobre o programa da ISPD, que foi criado com flexibilidade. Eles oferecem mais de 50 cursos na área de protocolo, mas com 3 principais áreas de especialização. Protocol and High Level Event Organization. A outra área de especialização, Soft Diplomacy and Cross-Cultural Intelligence. E a terceira, Corporate Diplomacy and International Business. Cada área dessas tem 14 cursos. Por exemplo, a área de Protocol and High Level transfere o know-how e a especialidade das regras de protocolo, como ordem, critério de precedências, organização de bandeiras, tudo aquilo que a gente já conhece. E depois de cada especialização completa, o participante é avaliado e recebe um diploma executivo. Os diplomas executivos nessas 3 áreas já credenciam a pessoa para fazer uma tese de mestrado. Então aí ela pode fazer um master executivo nessa área. Agora, em termos de disciplinas, ele ressaltou que nos últimos 10 anos o mundo mudou bastante. O protocolo não é mais só para diplomatas, mas para todas as pessoas e setores. E aí a gente falou também um pouquinho de diplomacia, conhecimento cultural, inteligência emocional é importante, ser discreto, bibliografia, assistir a muitos eventos e estudar também um pouquinho de benchmark. Depois eu perguntei para ele sobre o soft diplomacy, do que tratam exatamente as habilidades em soft diplomacy. Aí ele falou que soft diplomacy significa respeitar o outro, entender outras culturas, daí vem o cross-culture, e comunicar com outras pessoas também, com outras culturas. Ele falou que o protocolo faz parte do soft diplomacy, porque uma das regras de protocolo é saber respeitar e aceitar as outras pessoas num diálogo, numa negociação ou num conflito, contextualizando o seu ambiente cultural. O Instituto ISBD aplica essa questão do soft diplomacy como segredo, como parte do segredo para resolver negócios e conflitos de uma forma ganha-ganha. Outras competências e habilidades que um profissional deve ter, ele disse que saber falar, saber se comunicar, saber o poder do protocolo, ter essa consciência, saber princípios de diplomacia, moralidade e ética. Ele ressaltou que falar outras línguas é importante. E aí a gente conversou um pouquinho que o protocolo ele não é só a forma política, que é talvez a mais conhecida. É uma forma de diplomacia que não é necessariamente ligada à política, e sim ao entendimento de outras culturas. Uma habilidade importante é a inteligência emocional e mental, como eu já falei, e saber que a gente trabalha para os outros e não para si mesmo, né? O protocolo como uma ferramenta das instituições. Ele disse também que as regras de protocolo de um país não são tão fáceis de entender, mas o mais complicado mesmo é saber o porquê que existem tais regras. A utilização da comparação do protocolo entre vários países e maximizando a vertente da identidade cultural. Viu que a gente falou bastante sobre cultura nesse papo, né? Eu falei para ele que no Brasil a gente não tem uma formação, uma graduação em cerimonial e protocolo. Existem diversos cursos livres de aprimoramento que são dados e que são bastante conceituados no mercado brasileiro, mas que a gente não tem uma graduação, uma parte acadêmica muito consolidada. E aí a gente acabou chegando num acordo de que o protocolo no Brasil ainda é uma ciência a ser explorada, né? O estudo dessa ciência que vai permitir que a gente tenha profissionais mais experientes, mais preparados, e que certamente o protocolo, pelo menos na visão dele, já é uma disciplina acadêmica. Afinal de contas, eles têm uma escola disso, né?
Ele disse que foi pioneiro, o ISPD foi pioneiro nesse processo, de entender a importância de fazer uma diferença entre o protocolo cerimonial e a etiqueta com um viés científico, com uma visão científica. E só é possível graças aos professores, pesquisadores que respeitam as regras da pesquisa científica, né? Investigação, ter uma universidade ou um instituto técnico privado para incluir a educação como o protocolo como educação. Perguntei para ele se ele considerava ideal um curso universitário, né, que o protocolo fosse um curso universitário ou apenas objeto de pós-graduação, mestrado. E ele disse que sim, que definitivamente é necessário, mas que todos nós, profissionais da área, devemos seguir regras acadêmicas e não aceitar consultores que não são especialistas no assunto, ou professores que não seguem regras de pesquisas acadêmicas. Perguntei para ele se existia planos de expansão do ISPD para a América Latina. Ele falou que sim, que inclusive eu, Pedro Amorim e o Thomas estamos construindo aí uma parceria para a gente ter uma turma de brasileiros para o mestrado executivo deles. Então, se alguém se interessar, pode falar comigo. E por fim, a gente ressaltou que o protocolo, como um todo, nesse nosso bate-papo, ele é uma poderosa ferramenta diplomática. Então a gente falou bastante de soft diplomacy como um simbolismo de como as culturas devem ser respeitadas. Então, cerimonial como uma ferramenta cultural de respeito e diplomática. Nem sempre política, sempre acadêmica e científica, e